ano que vem faz 10 anos, né? Completam-se 10 10 anos anos. do acidente com o avião da Chapecoense. Hoje, como estão as viúvas, né? As esposas desses jogadores, mães dos filhos desses jogadores? Vocês estão tendo suporte? Não, não temos suporte. Eu não tenho muito. Não se fala muito mais com algumas, né? Uhum, Mas vou falar de mim, né? A gente ainda luta uhum, na justiça pelas indenizações, né? E como a aeronave só tinha duas aeronaves e eles não pagavam seguro, então a gente está lutando com a seguradora, a resseguradora, para o nosso direito. E eles acham que a gente não tem direito. A gente teve uma audiência que não deu muito certo, mas a gente recorreu e a gente espera que, que, que eles olhem para a gente, né? Porque eles não estão olhando para a gente. Que eles olhem para a gente realmente e ver que a gente não está pedindo mais nada daquilo que é o nosso direito. sim, e até porque, como é que fica a questão financeira, né? Porque nem todos os jogadores ali, eles já tinham já uma Uma vida carreira feita. consolidada, uma vida feita, investimentos, posses. Sim. E como fica, pelo contato que você tem com alguma outra esposa, como que estão? É possível que hajam viúvas, né, desses jogadores que elas estejam sofrendo, passando Sim, necessidade ou algo do sim, tipo? sim. Como eu disse, né, nos bastidores para você, existe um teto, né, Uhum, de salário. Só que esse teto, depois que eles faleceram, baixou muito. Então, tem esposas que ficaram mesmo, assim, passando dificuldades. Então, eles ofereceram um cala-boca, né, para quem aceitasse. Então, como muitas precisavam, né, sustentar os filhos, que não tinha de onde tirar, porque como eu falei, se for jogador, compõe os jogadores. Então, muitas não tinham trabalho, não tinham uma faculdade, então não tinham de onde tirar, acabaram ter que aceitando esse fundo que eles ofereceram para poder dar um pouquinho de dignidade, né, para os filhos. Mas ainda a gente tem umas que eu e eu acho que mais 10 ainda ainda luta ainda pelo nosso direito. Que eu creio muito em Deus, que Deus vai fazer justiça e a gente vai conseguir, não aliviador, porque o que vier não vai trazer eles de sim. volta nem aliviador, mas pelo menos um futuro um pouco mais digno para os nossos filhos, sabe? Sim, e como você se sente hoje vendo que grande parte das pessoas elas esqueceram, né? Algo que foi tão, né, tão grave, um acidente com a catástrofe, né? Uma Uhum. catástrofe desse tamanho. Como é hoje para você ver que, de certo modo, a imagem do seu marido, do seu falecido marido, que foi um baita de um jogador, um atleta, ela hoje é esquecida por muitas pessoas? Ah, é muito triste, né? Porque cada um deles ali construiu uma história, né? Cada um tinha uma história. E a vida deles foram tiradas, né? Como eu digo, falo sempre, né, que não foi um acidente causado assim naturalmente, foi uma falha da aeronave, uma falha ali da empresa que tirou a vida dos meninos. Então, eu acharia, né, que ainda tinha que ter ainda alguém, né, no Brasil aqui, né, sei lá, do governo, alguém que olhasse por nós ainda pela nossa causa para nos ajudar, né? Eu sei que outras tragédias já aconteceram, que muitas pessoas estão sofrendo. É o que eu digo, já acho que teve um acidente, que agora teve aqui da aeronave mesmo, que teve um relato de uma esposa dizendo que ela estava sofrendo. E eu comentei que eu sabia a dor dela, sabia o que ela estava sentindo, eu sabia que não era fácil, que ela não ia. No começo a gente acha que não vai conseguir, né? Superar e não acha que não vai conseguir dar a volta por cima. Mas com Deus a gente consegue. E a gente vê ali outras tragédias acontecendo, né? E tudo se esquecendo, é muito triste. É muito triste mesmo. Gi, agora, hoje você, né, é casada, Sim. hoje você tem a sua família. Eu queria falar um pouco com você sobre como foi esse processo, né, de você conhecer um novo amor, Uhum. permitir-se Permitir. viver um novo amor. Como foi isso? Então, como eu te disse no começo, eu não queria um casamento, não queria me casar, que eu achava que eu
já tinham encontrado o amor da minha vida, tinha meus filhos, então eu segui daqui para frente com eles. E tinha a questão também do preconceito das pessoas, né? Que as pessoas acham que quando a gente perde alguém, a gente não tem o direito, né, de recomeçar a vida. Então, por muitas das vezes, eu me culpava muito por isso também. De, às vezes, pensar que eu poderia recomeçar, né? Recomeçar um relacionamento, de ter alguém do meu lado para me ajudar, né? Porque, como eu te falei, eu tenho 2 filhos e é muito difícil a vida sozinha. Muitas das vezes eu chorava no meu travesseiro e pensava, Senhor, agora eu estou sozinha e o que eu vou fazer? Mas Deus tem um propósito, tem planos para tudo, né? No começo, eu não queria, achava que não precisava, mas Deus foi me mostrando que o homem não viveu para viver sozinho, né? Deus criou o homem e a mulher para poder estar junto, para um ajudar o outro, para ser um ajudante do outro. E eu tinha muita vergonha, na verdade, né, de assumir um novo relacionamento. Por conta das pessoas, o que as pessoas vão falar, né, de mim, o que eles vão dizer de mim. Que meu casamento com o Bruno foi 17 anos de casamento. E foi, assim, um casamento, assim, abençoado por Deus. Abençoado realmente por Deus. Então, eu pensava assim, colocar outra pessoa no lugar dele. Mas depois eu fui tendo entendimento que não era colocar outra pessoa, porque o lugar dele sempre vai estar lá. Foi uma história que eu tive. Mas que Deus teve um dia que eu estava no meu quarto orando e questionando a Deus, né, que eu não conseguia romper nessa parte. E Deus foi libertador, que Deus falou que no meu coração, filha, até aqui, até aquele momento você honrou o Bruno. Você honrou o seu casamento. Daqui para frente você se sinta livre para recomeçar. Porque o que as pessoas vão dizer, o que vão falar, são sobre elas. Você sabe o que você viveu. Você sabe o que você honrou. Então, daí para frente, eu me senti livre para recomeçar. E o meu novo relacionamento, assim, foi propósito de Deus. O Lucas agora, o Lucas hoje, que é meu esposo, ele passou também fases muito difíceis na vida dele, né? Na vida sentimental. Então, ele teve engraçado isso. Ele teve uma profecia que ele ia encontrar uma mulher, a mulher deu toda a minha característica, e quando ele desse a mão a essa mulher, ele ia lembrar dessa profecia. Ele disse que todas as mulheres ele passava, ele dava a mão, que tinha minhas características, mas eu não sentia nada. E da minha parte, depois que aconteceu, acho que tinha uns 3 anos já, uns 3 anos, eu vivi em uma igreja, e meu pastor me disse, você vai casar de novo, e o varão que Deus vai te dar vai viajar por muitos lugares e você vai acompanhar ele. Falei, não, Jesus, eu não quero mais. Viajei tanto para todo lado, eu quero ficar quietinha, parado, mas os planos da gente não são os planos de Deus, né? Então, aí nós congregávamos na mesma igreja. Teve um certo dia, a gente saiu todo mundo para comer pizza e tal. E nesse dia terminou a confraternização. Ele me deu a mão. Ele me deu a mão e ficou uns minutos agarrado na minha mão ali. Eu fiquei sem graça. E aí depois ele foi falar que ele lembrou da revelação. Aí eu falei assim, não é possível. Quando eu dei a mão para ele também, eu lembrei daquilo que o pastor disse para mim. Então, daquele dia em diante, Deus nos uniu em um propósito. Porque ele foi cura para mim, porque eu ainda estava passando pelo processo do meu luto, e eu fui cura para ele, porque ele também estava vivendo um processo difícil na vida sentimental dele. Ele passou 3 meses chorando. Eu chorava pelo meu luto, e ele me entendia, e ele chorava pela vida sentimental dele, e eu entendia. Então, um foi ajudando o outro. Então, eu creio que Deus colocou o Lucas na minha vida, primeiramente, para me ajudar no luto, para me ajudar a saber que eu podia amar novamente, que eu estava livre para amar novamente. E também na vida espiritual, para me romper, né? Porque eu acredito que, muitas das vezes, as pessoas acham que quando eu dou, falam num vídeo, numa coisa assim, tem muitas pessoas que falam que eu me exponho. Você está se
te expondo e tal. Mas eu não vejo como isso. Eu vejo que eu tenho que falar daquilo que Deus me ajudou a superar. Porque eu sei que existe hoje muitas mulheres e homens que estão na mesma situação que eu passei e acho que não vai superar. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar, né, do que Deus fez, eu falo que é difícil, sim, passar pelo luto. Você vai achar que não vai conseguir, mas Deus te carrega no colo. E é permitível, sim, você recomeçar. Você pode recomeçar. Você deve recomeçar. Porque Deus não fez a gente para viver sofrendo. Deus não quer que a gente viva sofrendo. Então, o propósito dele foi até aquele dia. Ele me ajudou aqui aquele dia. E daqui para frente, eu vou viver os propósitos que Deus tem para minha vida. Que eu creio que o que Bruno tinha na terra, ele cumpriu. E se eu fiquei, eu ainda tenho um propósito. E eu vou cumprir esse propósito, porque eu sei que nada vai ser fácil. Porque muitas das vezes eu tive muito complexo, né? De recomeçar. Com medo do que as pessoas falar. Mas, como eu te disse, no dia dessa oração que eu tive no meu quarto, eu me senti livre para recomeçar. E é assim que eu digo para as pessoas: se permita recomeçar. Porque quanto mais você ficar no mundinho ali do luto, você vai se afundar cada vez mais, você não vai ver expectativa de vida e você vai poder entrar em um luto eterno. Então, que as pessoas venham pedir a Deus o alívio, né? Que Ele dá o alívio. E é isso. Que hoje as mulheres e homens que estão passando por essa dor possam ter a certeza que eu sou a prova viva que a dor vai existir, mas com Deus é possível passar. Você consegue passar e recomeçar a sua vida.